Olá, meus amados, mais uma vez estamos juntos para mais uma ministração da graça de Cristo. Ministração que nos liberta, nos faz crescer em graça e mostrar quem nós somos, se nós somos filhos, não somos filhos, aonde nós estamos, na palma da mão do Pai, da onde ninguém pode nos tirar. Amém? Então sejam todos bem-vindos para mais uma ministração, você daí ou daqui, não importa, juntos nós somos a Igreja de Cristo e juntos nós estamos congregados nele. A congregação da igreja é com Cristo, não se iluda. Porque temos que congregar, não, nós não temos que congregar. Não vou dizer que é errado, é proibido de você se congregar, mas para você se congregar, que geralmente aonde faz esse tipo de coisa é para falar de coisas erradas e não para exaltar o Cristo ressuscitado, então não pode congregar, por isso não pode congregar, né? Eu não estou falando aqui que é proibido, mas não tem essa de dizer que temos que congregar. Não, nós não temos que congregar. Porque a nossa congregação é com Ele. Ele, e não é nós que vamos congregar com Ele. Ele que se congregou conosco. Ele veio e congregou conosco. Então Ele está em mim, está em você. Por isso que não há necessidade de estarmos congregados em grupos. Não há. Porque do mesmo jeito que Ele está em mim, Ele está em você, está em todos nós. Então é Ele que está congregado conosco. Não é nós que vamos congregar, né? O que a igreja tem que fazer é respeitar as pessoas. Não querer o mal de ninguém. É isso que tem que fazer. Então vamos lá para o nosso tema, né? Forças espiritual da maldade. Esse é o nosso tema de hoje. Forças espiritual da maldade. Então, e para isso, eu vou pedir para você abrir a sua Bíblia em Efésios. Em Efésios, capítulo 6, versículo 12. Versículo 12. Vamos dar início. Porque a nossa luta, Paulo pregando aos Efésios, a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados, que eu já estou cansado de explicar isso aqui. Principado vem da terminologia príncipe ou filho de um rei. Então aqui não tem nada com Satanás. Isso aqui está se falando de um filho de um rei, né? Filhos, como a palavra está aqui no principados, no plural. Então são príncipes, filhos de rei. Amém, meus amados? E protestades, né? E protestade contra os dominadores de quê? Do inferno? Não. Aqui está contra os dominadores deste, no singular, deste. Não é destes, também não é. É deste, no singular, né? Deste mundo. E como que se traduz aqui, como se lê essa palavra deste mundo no tempo que o autor está escrevendo isso aqui? Lá no ano 50, no ano 60. Então o escritor escrevendo isso aqui lá no ano 60, dizendo que a nossa força, a nossa luta não é contra o sangue nem contra a carne, ou seja, a nossa luta não é contra homens. Eu não estou aqui contra homens que queiram se congregar ou que se congregam.
A minha luta é com coisas erradas que se pratica no meio de uma congregação. Por exemplo, Jesus vai voltar. Isso é mentira. É mentira, porque quando ele falou que ele ia voltar, ele não falou o mês e a hora, mas ele falou o ano. Como assim? Não está escrito que ele falou o ano? Tá. Ele falou naquela geração que eles viviam. Uma geração tem 70 anos. Então, no último ano, faltava. Para completar a geração, ele voltou, como está registrado nos livros de Israel. E ele voltou no ano 70, no ano que se completaria aquela geração. Então, ele falou o ano, né? Então, meus amados, a nossa luta, a minha luta de todos aqueles que pregam a graça de Cristo, não é contra o homem, contra a mulher, não é contra a congregação, é contra os erros praticados, é contra a manipulação da Bíblia. É isso nossa luta. Potestade, contra os dominadores no ano 60, deste mundo. Então seria o mundo que Paulo estava vivendo com todo aquele povo que estava vivo naquele ano. Deste mundo. Esse mundo aqui, se não me sai do engano, é o mundo Aion, das coisas existentes. Não é mundo global, não. É mundo Aion. Deste mundo tenebroso, contra forças espiritual do mal, nas regiões celestiais. Ou seja, não é debaixo da terra, que então seriam as forças terrenas que vivem debaixo da terra. Eu vou dar um exemplo. O que poderia ter forças debaixo da terra? A minhoca. A minhoca vive debaixo da terra. Qual é outra coisa que vive debaixo da terra? Pronto. Seriam as forças da terra. E também não é as forças do paraíso, que seria lá em cima do paraíso, mas aqui está nas regiões. Então, se está nas regiões celestiais, é onde nós estamos. É onde nós estamos, né? Forças celestiais, regiões celestiais do mal. Então, seria, aqui recapitulando o começo do versículo, aqui nos principados e potestades, seriam as forças daqueles poderosos. Quem era forças daquele tempo, do tempo de Paulo? Os sacerdotes, os imperadores. E também os seus filhos dos imperadores, que eram o quê? Os principados, príncipe da terminologia filho do rei. Está bem esclarecido, meus amados? Tem alguma dúvida isso aqui? Ou alguém fugiu da aula? Porque eu, com a primeira série, eu entendo isso aqui. Agora, você imagina um cara que fez teologia e não explica isso para a igreja. Amém? Abra sua Bíblia no livro de Colossenses, um pouquinho mais na frente. Colossenses no capítulo 2, versículo 14 e 15. Versículo 14. Tendo cancelado. Aqui não está parcelado. É cancelado. Se cancelou, cancelou. Tendo cancelado o escrito de dívida.
Poxa, se cancelou todo escrito de dívida, o que é que eu devo para Deus? Não devo nada. Ele cancelou. Não, mas não pode cancelar. Ele cancelou. Reclama com ele. Ele cancelou. Cancelado o escrito de dívida que era contra nós. Era contra nós, não era a favor. A lei de Moisés não era a favor, era contra. Essa palavra contra, lá do grego, é o tal do diabo, diabolos, né? Diabolos. A palavra diabolos que está escrito aqui na Bíblia é a mesma palavra contra. É um adjetivo contrário, né? É um adjetivo contrário. Não é um ser espiritual. Estava contra nós. E quem era que estava? Logo você vê aqui que não era um ser de rabo, que era contra eles. Quem era contra eles? Os judeus, que Paulo era um judeu, era contra eles nessa época, aqui no ano 61 ainda. A lei de Moisés, que estava de pé. O templo de pé, a lei de Moisés estava de pé. Então, era o que era contra eles. A lei de Moisés o apontava tudo quanto era pecado no povo judeu, que o pecado era transgressão. Então, a lei de Moisés apontava, ele é um transgressor, não cumpre a lei 100%. A lei que tinha era composta de 613 mandamentos e ordenança, né? Era 613. E eles, por não cumprir esses 613, então logo ali era contra, ficava contra eles. Contra nós. E quem constava, ó, aqui, constava, logo você vê que esse diabolos, né? Que é um adjetivo contrário, não é um ser de rabo, é um adjetivo contrário. Logo está se vendo que está se falando da lei de Moisés. Então a lei de Moisés era um Satanás, era um diabo, porque era ela que era contra tudo que os judeus faziam, que não conseguia agradar a ela. Que constava de quê? De ordenança, o qual nos era prejudicial. Removeu ou não removeu? Não, aí sai o pastor que estudou, fez teologia, vem os teólogos e diz, não, mas ele não pode remover a lei de Moisés. Poxa, ele é Deus, ele que fez todas as coisas. Eu fiz essa casa, eu tenho o poder de derrubá-la? Tenho. Eu tenho o poder de derrubá-la e fazer de novo. Por que Deus não tem esse poder? É porque, segundo os teólogos, ele não teve esse poder. Mas aqui está dizendo, removeu inteiramente, encravando na cruz. Então, tudo quanto era de dívida, tudo quanto que era de pecado, de transgressão, que era contra o povo judeu, não nós, que nós nunca tivemos mandamento nem ordenanças para cumprir. Nós sempre fomos livres. Então tudo isso aqui era em cima dos judeus. Então encravaram na cruz. Mas isso trazia medo para os judeus, né? A lei apontava medo para os judeus. A lei era uma vara que metia medo, era um chicote que metia medo. Então, os pastores e principalmente os romanos, né? A lei romana, a religião romana, que viu que aquilo lá, sem esse chicote, sem aquela vara que punhava medo nos judeus, ia ficar impossível de dominar aquele povo. Então, o que é que eles foram? Derrubaram da cruz, né?
É igual o Congresso que essa semana aprovou uma lei que impedia de tirar a Carla Zambelli do seu cargo, e o Alexandre de Moraes derrubou. Então, foi que os romanos fizeram aqui, a religião romana derrubou o que ele fez na cruz e os crentes aceitaram isso. Então, os pastores também não aceitam que as ordenanças, os mandamentos, né, as obrações que foi cravadas na cruz, os pastores também não aceitam. Não, vamos tirar, porque sem isso aí, para dizer que esse povo é um pecador, são um pecador, que se eles não tiverem na nossa mão, não vierem comer aqui na nossa mão, eles vão para o inferno, fica impossível. E assim eles fizeram. Trouxeram todas essas ordenanças, né? A igreja que tem ordenança, seja ela quem for, é a ordenança. Dar o dízimo é a ordenança? Não é de Deus. Ser batizado nas águas é uma ordenança? Não é de Deus. Não é de Deus. Guardar o sábado é uma ordenança? Não é de Deus. Porque está escrito aqui que toda ordenança da lei foi tirada. Não há ordenança. Amém, meus amados? Então, infelizmente, tem as pessoas, os pastores, até que eu entendo que os pastores têm interesse de ficar com esse povo na mão deles, porque é esse povo idiota que sustenta esses pastores, que faz eles ter vida regaladas. Mas que ganha a igreja com isso? Não ganha nada. Para não ir para o inferno, não existe inferno, o inferno é a cova. Então, se for por conta disso, dando dízimo ou não dando dízimo, comendo santa ceia, não comendo santa ceia, se batizando nas águas ou não se batizando nas águas, guardando o sábado ou não guardando o sábado, você vai para lá. Independentemente, você vai para lá. Amém, meus amados? Pois a única dúvida que me chega é o porquê que a igreja aceita isso. Porque está escrito, a igreja lê isso aqui. Que toda ordenança, tudo aquilo que era prejudicial à igreja foi tirado. Então, não existe mais esse Satanás que aponta, que condena. Se você não me cumpriu, eu te levo para o inferno. Não existe mais isso. Porque nem existe, para começar, o Satanás de rabo, não existe o inferno também, não existe esse inferno de fogo que a igreja tem na mente, só queima na mente deles aí. Aparecem pessoas aqui nas redes sociais que você bate o olho e você já vê que é um perturbado, é uma perturbada. É uma perturbada, é um perturbado. Não tem noção de nada. Amém? Vamos continuar. Versículo 15. Despojando, tirando. A palavra despojar quer dizer tirou fora, não vale mais, não serve mais para nada. Despojando os principados e as potestades. Despojando, tirando deles, né? Despojando, tirou deles. Eram os principados, filhos dos imperadores, eram os sacerdotes, eram os escribas, que tinham esse poder. Ele tirou da mão deles. Não, vocês agora não vão mandar mais na minha igreja. Está tirado. Mas a igreja não aceita fazer o quê? Né? Principado e as potestades publicamente expôs ao desprezo, triunfando deles, né, desses principados, dessas potestades, na cruz. Aí o pastor, em vez de exaltar a Cristo, ele ignora o que Cristo fez.
E esse povo se levanta no meio dessa congregação que eu não sou contra, eu sou contra do que se faz nessas congregações. Os pastores se levantam, a igreja se levanta com eles, dizendo: não, nós temos que dar o dízimo, nós temos que batizar nas águas, nós temos que guardar os sábados. Está dizendo o quê? Que a morte dele não valeu de nada. Ele não manda em nada. Ele tirou. Mas os pastores trazem de volta, a igreja aceita. Foi a que volta a repetir o mesmo que fizeram lá em Brasília. Os deputados que têm esse poder na mão ignoraram eles. E quem decidiu? Um homem só. Um homem só. Que está lá não por voto. Se esse homem estivesse lá por voto da população, era aceitável. Entendíamos isso. Mas esse homem que derrubou esse veto dos deputados lá da Câmara e do Senado, né? Derrubou sem ter voto da população nenhuma. Isso não é aceitável. É o que fez aqui. É que os principados protestados daquela época e os principados protestados da nossa época aqui dentro dessas chamadas igrejas fazem com o que Cristo conquistou naquela cruz em favores deles. Em favores deles. Eles não aceitaram, não aceitam, né? Dessa maneira. Para não demorar muito, vamos ler um pouco, vamos ver o que Daniel acha de tudo isso. Daniel, capítulo 10. Daniel 10, versículo 13. Preste atenção, meus amados, preste atenção para você nunca mais comer angu com caroço. Porque o que mais tem nesse angu, com o nome de religião, é caroço. O que mais tem. Você não pode estar comendo angu com caroço. O angu ele tem que ser peneirado, para tirar tudo quanto é caroço fora. A casca do milho tem que sair fora. Você não pode comer angu com a casca do milho. Amém? Então vamos lá. Daniel capítulo 13. Isso aqui acontecendo, escrevendo lá pelo ano, não sei se eu marquei aqui, pelo ano 500 e pouco antes de Cristo, né? Eu não marquei sim. Lá pelo ano 530 antes de Jesus, antes de Cristo. 530 anos. A profecia de Daniel, Deus profetizando através da boca de Daniel o fim dessa religião que existia lá, né? O fim da lei de Moisés. Versículo 13. Mas o príncipe do rei da Pérsia, eu preciso explicar que esse príncipe aqui era o filho do rei, era o filho, como é o nome do rei, como era o nome do rei? Ciro, parece, se não me engano, né? Então, o filho de Ciro, a profecia estava dirigida a ele, né? Começa dirigindo a ele aqui. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu. Lá dentro, preste atenção, igreja. Eu canso de explicar. Vocês não lê Bíblia? Não, nós lembra. Poxa, como é que lê Bíblia se não entende isso aqui? O que estava, porque quando se lê esse versículo dentro de uma chamada igreja, os pastores e a igreja aceita e a igreja recebe,
diz que Satanás resistiu à oração de Daniel por 21 dias. É ou não é assim? Eu tive lá, eu sei como que é. Lá se dizia, nessa religião, por aí se diz, que o Satanás resistiu à oração de Daniel, o jejum de Daniel. Mas aqui não está falando de Satanás. Aqui está falando do príncipe do rei da Pérsia, o filho do rei, que era o braço direito do rei, impediu. Né? Vamos ler. O príncipe do rei da Pérsia me resistiu por 21 dias. Porém, Miguel, que isso aqui certamente é um nome falso, que Miguel não é um nome grego, Miguel é um nome português. O nome certo aqui seria Micael, seria o nome certo. Mas vamos considerar. Porém, Miguel, um dos primeiros príncipes, um dos primeiros príncipes, preste atenção que nós vamos chegar lá, dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu obtive vitória sobre os reis da Pérsia. Versículo 13. Volta no versículo 1. Esse mesmo capítulo, né, o assunto é o mesmo. Você só volta no versículo 1. Versículo 1. Senão, eu podia até ler um pouco mais. Eu vou ler o 14. Eu vou ler o 14. Depois nós voltamos só o 14. Agora vim para fazer-te entender o que há de acontecer ao teu povo. Alguém aí é povo de Daniel? Quem era o povo de Daniel? Os judeus. Por que se prega para a igreja no dia de hoje uma escrita que não é para a igreja? Era para o povo de Daniel. Ou seja, a profecia ela tem remetente e destinatário. Não é para a igreja. Mas a igreja não quer saber de nada. Ao seu povo, nos últimos dias, que veio acontecer isso aqui no ano 70, nos últimos dias, porque a visão se refere a dias distantes, 530 anos antes de Cristo. Amém, meus amados? Volta no versículo 1. Versículo 1. No terceiro ano, eu falei o nome do rei, foi Ciro, eu falei? Acho que foi Ciro, né? Eu falei certo o nome. No terceiro ano de Ciro, o rei da Pérsia, terceiro ano de Ciro, rei da Pérsia, foi revelada uma palavra a Daniel, cujo nome é Beltesazar. Aqui Daniel, nesse sentido, nessa época aqui, Daniel estava onde? No cativeiro na Babilônia. Né? Beltesazar. E a palavra era verdadeira e envolvia grande conflito. Grande conflito. Meus amados, se você ainda nunca leu a história dos judeus, guerra, põe no Google aí, dá um Google aí, ó, guerra dos judeus. Já que talvez você não possa, não é porque é caro, não, o livro é barato. Já que você não pode comprar, se você não pode comprar,
um livro de Flávio José. É ele que conta, é ele que narra a história, a guerra dos judeus, que se iniciou no meado de 66 e foi até no meado do ano 70, né? Principalmente no mês de agosto, encerrou a guerra dos judeus. Então, é o que Daniel está vendo, o anjo, é o que a profecia está se dirigindo a Daniel, mostrando o grande conflito lá entre o povo romano e o povo judeu. Você tenha paciência, eu queria falar tanto, mas o tempo não dá. Deixa quieto, não adianta puxar a conversa. O versículo 1, né? Beltesazar, a palavra, a verdade, envolvia grande conflito. Ele entendeu a palavra e teve inteligência. Isso é o que falta na igreja hoje. Inteligência. E teve inteligência da visão. 2, naqueles dias, eu, Daniel, planteei, ou seja, chorou. Planteei durante 3 semanas, 21 dias. 3 semanas. Planteou, chorou. Fez jejum, que era um costume judaico, não era para a igreja, não era a igreja. A igreja hoje não pode, por mandamento do Cristo ressuscitado, a igreja não pode jejuar. Né? Mas Daniel vivia na lei, ele planteou, ele jejuou 3 semanas. Manjar desejável não comi, nem carne, nem vinho entraram na minha boca, nem me ungi, olha, e é o que os crentes fazem, né? Quando eles estão atentados pelo satanás deles, a primeira coisa que o pastor faz, joga um óleo na cabeça deles, né, para ver se livra. Eu recomendo, quando jogarem óleo na sua cabeça, não passe perto do fogo, você vai morrer frito. Nem me ungi com óleo algum, até que passasse as 3 semanas inteiras. 4, no dia 24 do primeiro mês, eu ia ler só o versículo 1, e eu vou ler só isso aqui, senão nós não terminamos, tem muita coisa para ler. No primeiro mês, estando eu à borda do grande rio Tigre, né? Levantei os olhos, vou ler o 5. Levantei os olhos e olhei, e eis um homem vestido de linho, cujo o ombro estava cingido de ouro puro e de ufaz, né? Seria o anjo. Bem, eu vou pular porque você pode ler aí. Senão nós não termina o nosso estudo aqui. Primeira de Crônica. Primeira de Crônica, abra aí, capítulo 8. Capítulo 8, versículo do 13 ao 16. Versículo 13. Berias e Sema forma cabeças das famílias dos moradores de Aijalon, que afugentaram os moradores de Gate. 14, Aion, Sesac, Jeremote. 15, Zebias, Arad, Eder e Micael. Esse era o sujeito bom na guerra. Micael, não era Miguel.
era Micael. Miguel não tem esse nome no grego. Então é Micael, um lutador que ficou muito conhecido. Assim também como São Jorge, era um guerreiro romano que morreu, se não me engano, no ano 308. Era um guerreiro fenomenal. Por isso fica o famoso aí como o... Como é que chama? Acabei de falar o nome dele. O guerreiro lá de romano, São Jorge, né? Era um guerreiro, era um homem. Igual que Micael era um guerreiro, era um homem. Por isso que ele está sendo foi lembrado lá em Daniel. Micael, não é Miguel. Miguel não é grego. Miguel é um nome português. Micael, Ispa e Joá foram filhos de Berias. Até o 16 nós ia ler, né? Então, é Micael, não é Miguel. Boa noite, Terezinha. É Micael, não é Miguel. Miguel é um nome português. Micael, sim, que era o nome grego, que a Bíblia foi escrita em grego. Então, se nós não tivermos os olhos iluminados, vão nos enganando, que nem diz de força. Vão nos enganando de força. Números, ainda em Números, aqui está para frente. Está para frente. Não, está para trás. É isso que atrasa meus vídeos, porque não tem quem abra a Bíblia já me dando a Bíblia aberta. Livro de Números, capítulo 13 também, versículo do 11 ao 13. Números 13, do 11 ao 13. E da tribo de José, pela tribo de Manassés, Gade, filho de Suzi, da tribo de Dan, Amiel, filho de Gemaile, né? 13, da tribo de Azer, da tribo de Azer, Setu, filho de Micael. Então, o nome aqui era outro guerreiro aqui, né? Outro Micael aqui, que também ele foi um soldado de luta, de muita luta, por isso o nome dele está sendo empregado aqui. Não é Miguel. Miguel é um engano da igreja romana, que os crentes aceitam, mas quem tem os olhos iluminados não aceita. Amém? Esdra também, tem outra passagem aqui. Vamos ver se nós achamos aqui Esdra. Esdra capítulo 8, versículo 8, um nome só, é um versículo só. 8. Está aqui. Dos filhos de Zefatias, Zebadias, filhos de Micael. Então a palavra, que a Bíblia foi escrita em grego, é Micael, a palavra certa é Micael. Agora a turma põe Miguel, ainda diz que é um anjo. Anjo não tem nome. Meus amados, vai lá em Isaías. Isaías capítulo 40. 40 do 12 ao 25. Vamos ler rápido isso aqui. Versículo 12.
Quem na concha da sua mão mediu as águas e tomou a medida dos céus a palmos? Quem recolheu na terça parte de um éfa o pó da terra e pesou em seus pesou os montes em e pesou os montes romanas e os outeiros em balanças de precisão. 13. Quem guiou o Espírito do Senhor, ou como seu conselheiro o ensinou? 14. Com quem tomou ele conselho para que lhe desse compreensão? Quem o insistiu na vereda do juízo e lhe ensinou sabedoria e lhe mostrou o caminho de entendimento? Eis que as nações são consideradas por ele como um pingo que cai de um balde e como um grão de pó na balança. As filhas são como pó fino que se levanta, né? 16. Nem todo o Líbano basta para queimar, nem os seus animais para um holocausto. 17. Todas as nações são perante ele como coisas que não é nada, e ele as considera menos do que nada, como um vácuo. 18. Com quem comparareis a Deus? Ou que coisa semelhante confrontais com ele? 19. O artifício funde a imagem, e o ourive a cobre de ouro, e as cadeias de prata forja para ela. 20. Os sacerdotes idolatra, escolhes madeira que não se corrompe, e busca um artifício perito para assentar uma imagem esculpida que não oscila, né? Que não oscila, ou seja, não se mexe, não oscile. Acaso não sabeis, porventura, não ouves? Não vos tem sido anunciado desde o princípio, ou não atentaste para os fundamentos da terra? Ele é o que está sentado sobre a redondeza da terra, cujos os moradores, como gafanhoto, é ele quem estende os céus como cortina e os desenrola como tenda para neles habitar. 23, vamos ler até o 25, né? 23. E é ele quem reduz a nada os príncipes e torna em nulidade os juízos da terra. 24. Mal foram plantados e semeados, mal se arraigou na terra, o seu trono já se seca quando um sopro passa por eles, e uma tempestade os leva como palha. 25. Quem, pois, me comparareis? Ele fez a pergunta. A quem vocês me comparareis? Né? Nas religiões, uns comparam com a imagem de escultura, outros comparam com um pedaço de pão, um copo de suco. Mas ele está dizendo aqui, com quem vocês me comparam? Quem vocês acham que eu sou? Me comparareis para que eu lhe seja igual. Ou seja,
Se eu confio numa imagem de escultura, na minha mente, meu Deus é igual a ele. Isso é uma coisa que acontece só na mente da pessoa. Se eu levanto um copo de suco dizendo que é o sangue de Cristo, na minha mente vai fazer esse efeito. Porque eu estou crendo naquilo que eu estou com ele na mão e dizendo que é de Deus, de Cristo. E não é. Um pedaço de pão é o corpo de Cristo. Vai fazer efeito na minha mente. Porque não é. É isso que ele está tentando explicar pela boca do profeta aqui. Agora, pois, quem me comparareis para que eu lhe seja igual? Diz o Senhor. E aí você vê tanta gente comparando. Até pastor tem se passado por Deus por aí. Porque você quer arrumar briga com um crente, fale mal do pastor. Aí você arruma uma briga, arruma uma amizade, tira do WhatsApp, tira do Facebook e vai cortando. Quando pensa que não está, só vê bolinha branca. Colossenses. Vamos lá. Colossenses capítulo 1. Nós vamos ler do 13 ao 16. Versículo 13. Ele nos libertou. Ele nos libertou do império das trevas. Que império é esse? É o império do inferno? Não. Quem tinha esse império das trevas, de escuridão, de morte, de condenação? Moisés. Moisés que tinha esse império das trevas e nos transportou para o reino do seu filho, do filho do seu amor. Tirou do ministério de Moisés e colocou no ministério de Cristo, da luz. Amém, meus amados? Mas os crentes, quando se fala nisso aqui, diz que é o inferno, né? O ministério das trevas. Os crentes não entendem que esse ministério das trevas era o ministério de Moisés. Mas Cristo nos tirou do ministério de Moisés para o ministério do Filho do seu amor. Então, tudo que tinha no ministério de Moisés, nós que vivemos em Cristo não podemos praticar. Eu li aqui versículo 13, versículo 14, vamos ler até o 16, 14, no qual temos, olha a palavra temos, já temos, nós não vamos ter, temos já, mas os crentes vão ter. Mas Paulo está escrevendo aqui que já temos, lá no ano 61, já temos, no qual temos a redenção e remissão dos pecados. Um crente confessa isso? Não confessa. Como um crente vai louvar a Deus? Oh, glória, aleluia! Mas não é isso que ele espera. Ele espera que o crente reconheça essa obra que ele fez. Que ele retirou tudo, né? Que era da lei de Moisés, redenção, tirou. E a remissão, remiu dos pecados que a lei de Moisés fazia pecar, né? E pôs lá no reino dele agora. Então aquilo que eu via na lei de Moisés, eu não posso ver no reinado de Cristo. Não posso ver. Se eu estiver vendo coisas que pertencia ao reinado de Moisés, então certo, eu não sou de Cristo. Não estou no reino dele. Se eu ainda vejo isso, vejo batismo nas águas, vejo dízimo, né? Vejo guarda do sábado. Se eu estiver vendo isso, eu não estou no reino de Cristo. Simplesmente. E não adianta chegar numa congregação e dizer aleluia, glória, glória. Não adianta. 15. Este, Cristo, né? É a imagem do Deus invisível. É a imagem de Cristo. Não é Jesus de Nazaré, é o Cristo que ressuscitou. É a imagem do Deus invisível, o
primogênito de toda a criação. 16, pois nele, em Cristo, nele foram criadas todas as coisas, nos céus, sobre a terra, as invisíveis, as invisíveis, seja trono, seja soberania, quer principados, né? Quer potestade, tudo foi criado por ele e foi por meio dele e para ele. Amém? Então não tem para que temer os satanás que tem por aí. Porque os satanás por aí não é um bicho de rabo, nem de chifre. Satanás por aí tem outro nome, se chama homem. É esse que tem que ter cuidado com ele, que ele é perigoso. Ele mata, põe a culpa no Satanás, rouba, põe a culpa no Satanás, se prostitui, põe a culpa no Satanás. E ele está sempre livre. Mas Satanás não existe. Você tem que tomar cuidado nesse bicho chamado homem. Quando eu falo homem, estou falando homem e mulher, porque a Bíblia não fala dessas coisas. A Bíblia não faz separação. Ela só fala homem. Porque é o homem que é responsável. Por isso que você vê muitos crentes contestam, né? Por isso que, ao olho dos crentes, quem pecou lá no Éden foi Eva. Mas Adão que levou a culpa, porque ele era o homem, ele era o cabeça. Ele que não devia ter aceitado. Ele era o homem, ele era o cabeça. Então a culpa é de Adão. Mas ao olho dos crentes foi Eva que pecou. Estamos em Colossenses. Hebreus, tem mais 3 passagens curtinhas aqui. Hebreus capítulo 1. Versículo do 1 ao 3. Havendo Deus outra hora, esse livro foi escrito em 68. Então Paulo está escrevendo aos Hebreus dizendo, havendo Deus outra hora, falado muitas vezes, de muitas maneiras. Então Deus falou outra hora, não no nosso tempo de hoje, não depois de Cristo para cá. Então antes de Cristo Deus falou por homem, falou até pelo jumento, uma jumenta, né? Acho que era uma jumenta, era do sexo feminino. Usou até a boca do jumento para falar com os homens. Hoje ele está falando pelo filho, mas nas igrejas está assim de profeta, dizendo que estão ali a serviço de Deus. Deus usa eles, mas não. Aqui está dizendo que ele fala pela boca do filho, pelo filho, né? Outra hora, muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais, né? Pelos profetas. Então, antes de Cristo, Deus usava os profetas para quando ele tinha que falar com o povo. 2. Nestes últimos dias, 68 é a data aqui, ó. É o ano. Nesses últimos dias, nos falou, né? Nos falou pelo Filho. Não é mais pelos profetas, mas as igrejas estão assim de profeta. A quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. 3. Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pelo quê? Pela palavra. A palavra não está aqui? E por que eu quero um profeta? Por que eu vou atrás de profeta? Se a palavra está aqui. É que os crentes não dão lugar para que ele fale. É melhor arrumar um profeta e dizer, Deus me falou. Não falou coisa nenhuma.
No 3, né? Ele que no resplendor da glória, a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. O Evangelho tem esse poder. O seu poder, depois de ter feito a purificação, fez ou não fez? A igreja está cheia de igreja impura por aí. Não, porque nós somos impuros. Precisamos comer do pão e beber do que suco para ficarmos comunhão, para termos comunhão com Ele. Mas depois da purificação, então nós já fomos purificados. Depois da purificação de quê? Dos pecados. Ele já me purificou dos meus pecados. Que pecado que eu tenho? É que na verdade eu já nasci sem pecado. Porque o pecado que se tratava aqui era a transgressão da lei de Moisés, que não existe mais. Dos pecados assentou-se só depois que ele fez a purificação. Assentou-se à destra da majestade. Essa destra aqui do grego é trono de poder. É o seu local de poder. Ele veio do céu resolver esses problemas lá na terra. Aqui nessa terra, lá em Israel, né? Não existia Brasil. Quando ele resolveu, que era a questão que se tratava de judeus e gentios, que não se davam. Então, Pedro de vez que fez tudo isso aqui, ofereceu sacrifício, fez de tudo, ele voltou e sentou-se no seu trono de poder. Não é que existe 2 tronos lá no céu, não existe 2 tronos lá no céu. Nem muito menos 2 deuses. Só existe um. Ele desceu, fez o trabalho que ele tinha feito aqui, através do corpo de Jesus. Ele precisava de um corpo, que ele vinha num planeta onde existia, era o ser humano que comanda isso aqui, que faz tudo. Então não dava para ele vir em espírito somente, ele precisava de um corpo. E resolveu o problema, voltou para o seu trono. À direita da majestade, nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos. Então, se ele veio, fez a obra dele, se tornou superior aos anjos, se aparecer um anjo aqui, eu jogo água quente nele. Ele não tem que ir buscar nada aqui. Para mim, anjo aqui não serve. Se apareceu aqui, eu jogo água quente. Superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Então, se eu aceitar um anjo aqui, eu nego Cristo. É o que exatamente a igreja faz. Aceita o anjo e nega Cristo. E ainda fica, oh glória, aleluia. Tudo falsante. Tá bem? Efésios capítulo 1, versículo do 18 ao 22. Versículo 18. Iluminados os olhos do vosso coração. Nós sabemos que o coração não tem olho, então isso aqui é entendimento. Iluminado o entendimento de vocês. Iluminados os olhos do vosso coração para saberdes qual é a esperança do seu chamado, do seu chamamento, qual é a riqueza da glória da sua herança aos santos. 19. Qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos. Ou seja, o poder dele só opera naqueles que não negam a eles. Se eu aceito o anjo, eu estou negando ele. Aqueles que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, 20, vamos ler até o 22, 20, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos, fazendo-o sentar à sua direita, né, nos lugares celestial, nos lugares que eu falei no princípio, nos lugares celestial. Não pode ser debaixo da terra,
não pode ser do paraíso. O lugar celestial é onde nós vivemos hoje. Então nós estamos sentados junto com Ele, na palma da mão dele, da onde ninguém pode nos tirar de lá. Então, se eu estou na palma da mão dele, estou assentado na região celestial, na palma da mão dele, eu vou temer a quem? 22 nós já lemos? Até o... Nós lemos 20, né? 21. Acima de todo principado, potestade, poder, domínio e de todo nome que se possa referir acima de tudo isso. Então, só admitindo que existisse mesmo um Satanás, ele podia mexer comigo? Não podia. Se eu estou na palma da mão dele, acima de tudo quanto é nome, como pode aparecer mais um nome que ainda possa mexer comigo? É por isso que eu não quero nem saber desse Deus, desses crentes, porque não é Deus, é um Deus pintado, não é o Deus da Bíblia. Que se possa referir não só no presente século, agora Paulo fez chegar até nós, não só no presente século, lá no ano 60, esse livro foi escrito no ano 60, lá no ano 60, não só no presente século, mas também nos vindouros. Aí chegou até nós. Nos vindouros, 22, até o 22. E pôs todas as coisas debaixo dos seus pés, para ser a cabeça sobre todas as coisas. E o deu a quem? A igreja. Então, todo aquele poder que Jesus tinha, e depois da morte, nós herdamos esse poder. Está debaixo, ele pôs debaixo dos pés dele e deu de brinde à igreja. Olha, o poder está com vocês. Mas o que é que a igreja faz? Diz, não, eu não confio nesse poder seu, não. Eu prefiro o Satanás, eu confio no poder de Satanás. Satanás é poderoso. Aí adianta, depois disso, dizer que existe o Satanás, que possa tirar ela da mão de Deus e levar para o inferno. Não adianta ficar aqui, glória, glória, aleluia. Não adianta. A igreja, 23 não, vamos ler Oséias. Oséias, capítulo 4, versículo 6. O povo diz os crentes dizem que é Satanás também. Oséias, capítulo 4, versículo 6. O meu povo está sendo destruído. O meu povo está sendo destruído. Por quê? Por que o teu povo está sendo destruído, Deus? Porque lhe falta conhecimento. Povo destruído. Ou seja, eu vou traduzir. Os pastores destruiu a igreja de Cristo. Esses dias atrás aí, não sei quem lembra, não sei quem viu, eu fiz um vídeo aí, pequeno, dizendo que todos aqueles fuzis que foi preso no Rio de Janeiro, acho que 100 ou foi mais fuzis, ponhando cada fuzil na mão de cada um e mandando eles atirar contra alguém, não fazia tanta destruição quanto esses pastores faz usando isso aqui. Um livro do que eles uns conhecem, mas não respeitam. Outros nem sequer conhecem. Aí que não respeita mesmo, né? O meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Porque tu, sacerdote, eu vou traduzir, porque vocês, pastores, rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei. Então, aí os crentes, alguns crentes estudiosos dizem, então se Deus não pode nos rejeitar. Deus não pode fazer exceção de pessoa. Ele não pode rejeitar, ele não faz exceção de pessoa. Ele citou aqui uma lei. Olha, vocês cumprem isso aqui.
e vocês vão ser abençoados o resto da vida de vocês. Não cumpriu, vai vir consequência. Eu vou falar muito sobre isso a partir de janeiro, né? Nas quarta-feiras. Rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim. O que é que eu estou entendendo aqui? Não existe pastor, porque sacerdote hoje é pastor. Não seja pastor diante de mim. Na minha igreja, Oséias, antes do Novo Testamento, antes de Cristo. Olha Paulo, o que Deus está falando através de Oséias. Olha, na minha igreja, hoje vocês têm um sacerdote aí. Mas na minha igreja vocês não vão ser sacerdotes. Vocês não vão ser pastor. Eu vou ser o sacerdote deles, eu vou ser o pastor deles. A igreja rejeita isso. Aí querem adorar a Deus, glória, glória, aleluia. Fazendo do homem um mentiroso. Visto que te esqueceste da lei do teu Deus. E quando fala aqui da lei do teu Deus, esqueceste, aqui não fala, visto que transgrediste. Não, aqui está dizendo esquecer, é outra coisa. Transgredir era a lei de Moisés, esquecer era a lei de Deus, que é para todos nós. A lei de Deus ela é única, é para todos nós. Eu vou falar muito isso a partir de janeiro. A lei do teu Deus, também eu me esquecerei dos teus filhos. Você começa a entender porque se vê casa de família aí toda destruída. Porque em vez de eles reconhecerem que Deus está dentro deles, a coisa arruinou, clame a Deus, fale com Ele está dentro de você para ouvir. O que é que as pessoas fazem? Vão num local chamado igreja, onde tem um pastor lá, para dizer que é o intercessor entre ela e Deus. A igreja aceita isso. Aí quando a desgraça aparece na casa, filhos, vou falar o português claro, filho viado, filha sapatona, filho drogado, ladrão, tudo que não presta se reúne naquela casa, que os cabeça diz que são cristãos. Você acha se os cabeças fossem cristãos de fato e de verdade, Deus não ampararia a casa inteira? Ampararia. O problema é que eles não são cristãos de fato e de verdade. Amém? E para nós encerrar, abra sua Bíblia em Hebreus. Hebreus capítulo 13. Versículo 5 e 6. Versículo 5. Seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que têm. Os crentes já não se contentam. Os crentes já vão à igreja, o pastor dá um envelope, manda pôr R$100 que ela vai ter um carro novo, ela faz isso. Ela não se contenta com o que ela tem. Contentai, 5. Avareza, contentais com o que vocês têm, porque ele tem dito, de maneira alguma te deixarei. De maneira alguma. De quantas maneiras? Se a mulher cortar o cabelo, ele deixa, aqui está dizendo que não. De maneira alguma te deixarei, nunca, jamais te abandonarei. Os crentes diz que abandona, Deus abandona, o Satanás leva para o inferno. E quer adorar a Deus, diz que adora a Deus, conhece Deus, conhece a sua palavra. 6, assim afirmemos, confiadamente, o Senhor é o meu auxílio, não temerei que me poderá fazer o homem. Amém? Então, se o Senhor é o seu auxílio, fique tranquilo. O que vai fazer o homem, deixa fazer. Deus vai te dar força para você
suportar tudo, vencer todas as coisas. Amém, meus amados? Fiquem em paz, uma boa semana, sejam todos abençoados pela graça de Cristo. E quarta-feira nós retornaremos aqui para mais uma ministração. Amém? Até lá.